Olá, o Câmara Livre troca trajetórias e a partir dos nossos convidados a gente quer conversar com você sobre o mundo ao nosso redor e trocar experiências com quem vem aqui conversar conosco nesse fundo preto. Eu conheci Eric Breslau num projeto chamado Meio da Rua, no final dos anos 80, quando o country era muito pouco conhecido na proporção em que vocês tocaram na época, na 7 de setembro, aqui no centro da cidade, na esquina do bar do EPA, um programa que tinha apoio, todo domingo levava a moçada para ouvir música na rua. Muito obrigado por você ter aceito o convite. Bom, eu que agradeço, né? É um prazer estar aqui e poder explicar um pouco da música country para o público em geral também, né? Tem muita coisa assim meio distorcida em relação ao country, espero poder esclarecer um pouco aí para vocês. Antes da gente chegar lá, deixa eu aguçar algumas coisas com você no nosso recorte aqui. Como a gente vai falar de música o tempo inteiro, deixa eu tentar identificar com você uma memória afetiva da infância sua. Alguma coisa que hoje você olhando para o tempo, seja um disco, uma música, um objeto, uma referência, enfim, você que fica à vontade para dizer que faz sentido para você para o seu mergulho na música. Uma coisa que me associa muito à música country, que teve na minha vida presente, é cavalo, né? Legal. Eu acho que o cavalo, eu costumo dizer, a gente toca muito em eventos de quarto de milha, né? Eu costumo dizer que a música country anda no lombo de um quarto de milha, né? É uma ligação muito forte com o cavalo, é um símbolo, né, da música country, né? Aquela coisa do campo, da liberdade, né? Porque você morou num meio rural. Eu nasci em fazenda. Se você considerar aqui a Fazenda São José? Nasci em fazenda, mas sempre fui apaixonado, né? Por essa coisa do campo, dessa cultura, né? Com quanto tempo você começou a mexer com violão? Ou foi natural, menino? Eu sempre tive vontade de aprender música country. Eu lembro que meu irmão trouxe uns discos de country em casa, eu fiquei louco, né? Falei, não, preciso aprender a tocar isso aqui, né? E aí eu procurei um professor, tinha 13 anos. Comecei a fazer, lógico que era uma dificuldade enorme, porque ninguém sabia ensinar música country. Acho que até hoje você não vai. Hoje é mais tranquilo, né? Você tem internet, você tem muito mais. Mas naquela época não existia, então era tudo assim na raça, né? Então eu acabei estudando violão clássico e daí fui me virando, né? E conseguindo fazer as músicas, né? Então começou nesse sempre focado no country, né? Mas você consegue identificar o ambiente que te trouxe a percepção para o country? Se você pegar você menino lá, você tinha um outro estilo, outros gêneros sendo oferecidos para você? Eu não sei, talvez seja influência de cinema, né? Você teve muita coisa, mas eu não sei, foi uma coisa, paixão, primeira ouvida, né? Tá. Eu ouvi aquilo lá, eu falei, é isso que eu quero, né? E sempre fiquei focado, sempre toquei só música country. Outra curiosidade, como você começou naturalmente pelo violão, é um instrumento quase universal para isso, mas depois você foi para o violino. Aliás, o violino é muito associado à tua imagem até hoje. Deve ter tido dificuldade para... Exatamente. O violino foi aquele problema também. Eu falei, não, já com uns 18 anos, vou começar a estudar esse instrumento aqui, que eu via nos discos, né, nos vinis, né? Vamos pegar, até porque na banda... Já tinha também outro violão, falava, vamos ter um instrumento aqui para a gente dar uma variada. Mas foi uma dificuldade muito grande, né? Porque não tinha professor e chegava no professor batendo o pé, ele falava que era música de roça, né? Tinha uma coisa pejorativa ainda com isso, né? Queria ensinar o clássico erudito. Pessoal, o clássico é bom, o resto é o resto, né? E, então foi tudo na raça, né? Naquela época não tinha internet, não tinha nada. Eu tinha que ficar ouvindo no vinil e pulando ali, tirando de ouvido, né? Já então, tinha a ideia do som, meio do banjo no meio? Eu acho o som do banjo meio opaco, enfim. Mas o banjo, os horizontes é uma invenção nossa aqui, isso não tem nada a ver. Estou perguntando um pouco curioso mesmo. O banjo ele é um instrumento, na verdade, eu acho ele bem brilhante, só que ele é um instrumento de estalo, né? Pá. Então ele é um instrumento que é usado, é um instrumento alegre, né? É um instrumento de origem africana, né? Então é aquele amálgama que teve na música country, né? É uma mistura de várias culturas, né? Os Estados Unidos é um país super heterogêneo também, então você tem um monte de vertentes, né? Então foi essa mistura da música irlandesa, música celta, né, que foi trazida com o começo acho que a espinha dorsal da música country é essa, né? Veio aquela cultura dos imigrantes irlandeses, escoceses, uma boa parte subiu ali nas montanhas Apalaches, né, que ficam acompanha toda a costa leste dos Estados Unidos, e ali se estabeleceu e foi se adaptando, né? E aí entrou os instrumentos
como o banjo. E foi surgindo a famosa música Mountain Music, ou Hillbilly Music, ou também chamada de Hillbilly, né? Que é também que seria o sinônimo de caipira, né? Entendi. E que também esse nome era pejorativo, né? Para ele, você chamar alguém de Hillbilly, você é um Hillbilly, né? Você é um caipira, quer dizer, era uma coisa... Era o povo que estava isolado ali, né? Não era uma música muito urbana, assim, né? E engraçado que a cultura agrícola, do ponto de vista de todas as questões, culinária, comportamento, musical, dos Estados Unidos, é tão rica quanto a nossa. Sim, não, é riquíssima. Do ponto de vista de origem. Primeiro que já veio de uma cultura riquíssima, né? A cultura da Grã-Bretanha, toda ali a região, principalmente celta, né? Então, a cultura musical é muito antiga e muito rica, né? E era uma música, basicamente, uma música para se dançar, uma música para entretenimento, né? Que as famílias tocavam. Para alegrar. Eu acabava de plantar lá, ia para casa e ia tocar, porque não tinha rádio, não tinha muito menos televisão, né? Então, era uma forma de reunir, né? Como os italianos também trouxeram para nós aqui. Mas a música country tem origem numa mistura de tendências. Sim. Essa eu acredito que a espinha dorsal, principalmente na célula rítmica e parte melódica, a espinha dorsal é a música irlandesa e escocesa. Tá? É aquela influência, a divisão, né? Do 2x4, né? 1, 2, 1, 2, aquela coisa bem quadradona, que era... Você ouvia uma música irlandesa que se dança, aquelas danças irlandesas, é aquele compasso, né? Tem algum sentido eu falar, para comparar, aproveitar a sua experiência com música, que tal qual a música de raiz aqui, das trovas mais quadradinhas, foi, de certa forma, marginalizada, com certo preconceito, para discutir os outros meios no Brasil, tal qual a música country? Sim, foi muito marginalizada. Tanto é que a música country ela começou a surgir no mercado... primeiro nacional nos Estados Unidos, caindo na grande mídia, só a partir dos anos 50. Né? Ela era uma música bem marginalizada. Né? Você acabou já adulto, a gente vai fazer vários recortes no tempo aqui, tendo curiosidade de ir lá conhecer esses redutos. Se a gente precisasse identificar reduto, qual seria o lugar ideal para conhecer nos Estados Unidos? Olha, aquela coisa, né? A música country, ela teve um monte de influências. Até a questão do nome country, né? É um nome comercial, como foi dado aqui no Brasil, em vez de sertanejo, de caipira, colocaram o rótulo sertanejo, né? Para ficar mais bonitinho, para vender. Então, isso foi uma questão mercadológica mesmo. As gravadoras optaram por usar country music do que hillbilly, porque até os anos 50 era hillbilly music. Então, foi uma... Né? Só que acontece, então teve várias, vamos dizer assim, começou ali nos Apalaches, né? A origem de tudo. E na sequência ali surgiram alguns cantores, né? Começou a era do rádio, aí começou a ser difundido. Apalaches, para quem não conhece, a gente está falando de que canto dos Estados Unidos? Os Apalaches é uma cadeia não são montanhas altas, mas são... montes, né? Os Montes Apalaches, ela começa mais ou menos na Geórgia, no sul dos Estados Unidos, e vai até o Maine. Ela sobe, é uma cadeia de morros ali que pega toda a costa leste dos Estados Unidos. Entendi. Basicamente, a região que se desenvolveu esse tipo de música foi nos estados de Kentucky, Virgínia e Tennessee, que eram estados do sul na época, né? Da Guerra Civil, né? Você foi para lá? Fui. Eu tive a oportunidade de, em 2014, tocar num festival lá em West Virginia, que é um estado que fica totalmente nos Apalaches, um estado bem pouco habitado, inclusive, a capital tem 90 mil habitantes. Agora me fala desse festival, que ele é bastante interessante. Esse festival é interessante, que ele foi feito para resgatar a old time music, que é a origem de tudo. O que aconteceu? A música, o pessoal dali do violino, do banjo, começou a partir mais para o bluegrass, que é uma música pós-Segunda Guerra Mundial. Quando os Estados Unidos começou a ter mais renda, o pessoal começou a comprar outros instrumentos, introduziram o bandolim, introduziram o dobro, introduziram outros instrumentos e começaram a formar esses grupos instrumentais. Era música mais de palco, música mais de exibição, né? E foi ofuscando a raiz, que era o old time. O old time é aquela música, às vezes não tem nem começo nem fim, é uma música para dançar e... Quem manda no old time é o violino. O violino é o instrumento principal. E o banjo e o violão só acompanham. Eles não solam, muito pouco.
Então, esse festival foi criado para resgatar o old time, né? Então, foi um festival maravilhoso, maravilhoso, porque você vê que tá aquelas famílias lá, mais de 200 violinistas, as famílias acampadas, todas as famílias tocando junto. Eles vão com aqueles trailers ainda? Trailer, é porque era um lugar de difícil acesso. Era um parque estadual, longe, 40 quilômetros da cidade mais próxima. Então, todo mundo acampado, só a gente que não conhecia tinha que ir de carro todo dia e voltar. Lá? West Virginia. Tá. Mas é maravilhoso, porque é tudo montanha, aquelas florestas de carvalho, né? Mas o clima, assim, é fantástico. Porque é um festival que ninguém vai para ver show. O festival vai para confraternizar e tocar junto. A ambientação então, eles sentam naquelas varandas assim e fica tocando e senta outro, senta outro. A hora que você vê tem 15 tocando, aí você vai para outro grupo e outro. Você passa o dia inteiro tocando, conhecendo um monte de gente. Foi até engraçado que quando eu fui para lá, minha sobrinha morava nos Estados Unidos, ela falou, eu falei, eu estou pensando em ir lá para West Virginia. Ela falou, você está louco, lá não tem nada, lá, o fim do mundo, só tem caipira lá. Eu falei, então é lá que eu quero ir. Lá que eu quero ir. E falei, o povo é meio esquisito lá, não gosta muito de estrangeiro. E eu fui extremamente bem recebido lá. A hora que eu desci do carro, já falando que era do Brasil, já veio o organizador e veio ver quem que era. Era ao contrário do que tinha impressão. Ao contrário. O pessoal muito educado, muito bem recebido lá. Não tem um palco, assim como a gente fala, o festival, ou até tem o palco. A ideia de que as pessoas se misturem ali. O festival, na realidade, é mais para fazer, eles chamam lá de contest, né, que é o campeonato. Vai ser o melhor violinista, tinha o melhor violinista, melhor banjoísta e melhor banda. Ok. Então, o festival era mais essa função, assim, dos músicos, porque não é uma música comercial, né? Não vai trazer atração, porque não tem atração, não tem banda profissional de old time, é uma música folclórica, né? Falei que ia fazer recortes, eu apresentei você começando pelo meio da rua do EPA, aqui na rua 7 de setembro, nos domingos à tarde. A tua primeira banda foi contrabando? Foi. Eu fundei, na verdade começamos com o Silvinho, que era professor de inglês meu, e aí na escola, né, encontrava ele e falava, vamos começar a tocar? Vamos. Aí começamos na brincadeira. E tocava em festa junina da escola, essas coisas e tal. E fomos tendo bastante convite para tocar. E vamos com o negócio, aí falamos, vamos aumentar, né? Vamos colocar, aí entrou o baixista, que é o Rony, né? Aí baterista, o Aritano, e fomos assim, fomos montando. Fomos montando. Mas nos anos 80 aí vocês foram para um monte de lugar. Isso. Rodaram pra caramba. Viajamos, sim. Eu fiz uma conta outro dia, nós tocamos em mais de 300 cidades. Que legal. Tocava toda semana, às vezes 2, 3, 4 vezes. Você falou do inglês aqui. Alguma relação com o modo de cantar específico do inglês para esse caso? Não? A questão de sotaque? O sotaque, principalmente do Apalache, é um sotaque meio bem caipira, né? Tem os termos, as gírias, né? No Texas também, ali é outro tipo de música country, né? Mas também é um sotaque meio bravo, né? Também, muita coisa. Olha, você sabe como é que o americano foi introduzindo isso para a gente mexer com a cultura deles? Desses encontros do country nessas regiões, chamar aqui mais rurais, para comparar com o nosso. Depois, como isso se deu, entrou nas cidades lá, por causa do jazz ou dos outros movimentos? Na realidade, o old time e o bluegrass eram músicas urbanas, não eram músicas rurais. Ah, que legal. Porque eram músicas das famílias tradicionais. Aqui se desenvolveu mais numa região mais remota lá. Talvez na cidade o pessoal tinha outra educação mais inglesa e foram para um tipo de música mais acadêmica, né? Alguma coisa assim. Então ficou aquela raiz ali. Mas o bluegrass, que surgiu, explicar um pouco o que é o bluegrass, né? Foi um pouquinho antes da Guerra Mundial, né? Tinha Bill Monroe, Da Segunda. Na Segunda Guerra Mundial, exatamente. Bill Monroe, ele tinha uma banda que chamava The Bluegrass Boys. E ele que desenvolveu esse estilo de tocar. Aí, começou a influência com o blues também. Então aí o bluegrass é um old time com influência de blues. As escalas já com blue notes. E a música mais de exibição. Aí começaram a ficar mais técnicas. Aí tem que ter solo mesmo. Solo, e é interessante que vai passando o solo de instrumento para instrumento, né? Mandolim toca, aí passa o tema para o violino, que passa o tema para o violão, que passa o tema para o dobro, e assim vão fazendo sempre fazendo variações, né? Entendi. E cantado também, né?
Que legal. Então, uma música mais de exibição, mas essa é uma música urbana, não era rural. É que a gente tem esse estereótipo que eu acho que foi Hollywood que botou na gente. Cinema. Né? O cinema, né? O cinema encanta, mas estraga às vezes. Estraga. Então, o pessoal ouve às vezes um bluegrass e fica lá, né? Acha que cavalo. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. É o estereótipo, né? Que ficou de Hollywood, né? Aqueles filmes de cowboy, começou nos anos 30, né? Que, lógico, existe a música cowboy songs, né? O estilo Sim. de músicas de cowboy. Roy Rogers, né? Aquelas baladas, aquelas coisas. Então teve, basicamente ali, falando, aí depois do bluegrass, também um movimento muito legal, com influência do jazz, foi no Texas. Na época das big bands, nos anos 40, teve uma resposta do pessoal do country, eles montaram um estilo chamado Western Swing, né? Que é um country, os temas country, só que com levada jazz, né? Com instrumentos de sopro, né? Com big bands mesmo, big bands country, né? 3 violinos, trompete. Talvez a marca do sopro aí seja um identificador bem claro. É, uma música dessa... bem dançante, né? Uma música bem dançante, que era que estava no auge, né? As big bands. Em uma né? outra região dos Estados Unidos. Já no Texas, até chamado às vezes de Texas Swing, né? Um estilo texano mesmo. É uma música bem dançante, texana, com influência jazz. Você sabe se isso ainda permanece Sim, lá desse jeito? existem bandas muito boas de Western Swing, sim. Tá. Né? Você vê, você está falando de 2 boas variações aqui já no nosso posso bate-papo. falar de mais uma. Sim, não, pode comentar, por favor. Eu estou querendo dizer que a gente acaba empacotando tudo Sim, também por causa do cinema foi e televisão. o que aconteceu. Né? E também esse termo country, né, que colocou tudo dentro de um saco só, né? Mas não é. Aí você tem, por exemplo, depois disso, do Western Swing, anos 50 foi quando o Hank Williams emplacou a música Jambalaya, né? Que foi uma música que estourou no mundo inteiro, que aí o pessoal abriu o olho para a música country realmente, né? No mundo inteiro, né? Entendi. Com a Brenda Lee, se não me engano, que cantou, né? E foi uma música que arrebentou. E foi aí que foi mudado o termo para country, né? Tá. Mas até os anos 50 ainda era hillbilly. Hillbilly ou swing. No sul dos Estados Unidos, na Louisiana, também a gente tem a música Cajun, que é uma influência francesa, tocada com acordeão. Lembra muito o forró brasileiro, tem triângulo, tem acordeão. Seria correto eu fazer, não pelo estilo, mas pegar o acordeão aqui, que no sul é tocado completamente diferente do norte, que tem guitarrada, que tem no centro, como a viola no Mato Grosso é diferente de outras regiões. O acordeão ele foi um instrumento que se deu muito bem no meio rural, né? Porque Sim. ele era um piano portátil, né? Ele fazia uma festa, né? Porque tinha um som forte, né? Então, ali, principalmente... Sem amplificação, na raça. E é gozado que é um dialeto ali, né? Tem uma língua Cajun, né? É um inglês misturado com francês, né? A própria jambalaya do Hank Williams fala dessa região aí, né? É uma comida típica dessa região, né? Que legal. É uma comida apimentada lá. E baio, né? Fala que é bay, né? Em inglês, Bahia, mas lá eles chamam de baio, né? Que é como é francês, né? Baio, né? Então, é outro estilo. Aí... Então, começando aí a partir de Hank Williams, aí começa a influência de Nashville, que aí entra a música country comercial, né? Aí começa nos anos 60, Nashville começa a ganhar força, começa um country já mais, vamos dizer assim, mais maquiadão, uma coisa mais comercial mesmo, né? Entendi. Então, ele virou o centro da música country no mundo. Os maiores estúdios de música country, os maiores artistas gravam em Nashville, né? Os maiores... Quem comercializou o country, Sim, então, começou ali, né? Foi esse movimento. Depois, outro movimento muito importante foi o movimento outlaw, fora da lei, né? Que seria aí a época do Willie Nelson, Bert Haggard, já era mais puxado para o rock, né? Mais influência de guitarra, de blues, né? Então, foi interessante, né? Teve muita variação. Teve também... Aí caiu um pouco de novo a qualidade. Naquela época, Urban Cowboy, não sei se você lembra daquele filme do John Travolta. Sim. Então, ali entrou... O pessoal fala como se fosse a época do disco, da country disco, né? Tá. Que virou um country assim, também bem comercialzão, né? Bem para dançar. Mas teve muitos artistas significativos nessa época. O George Strait, né? Muitos artistas que se deram bem nessa época. Aí, por fim, o último grande movimento, eu acho que foi dos anos 90. Aí, quando entrou com força de novo o New Country, né? Que aí entrou Garth Brooks, Alan Jackson,
Mas tem vários nomes aí, não estou lembrando agora, mas foi esse country que a gente escuta mais hoje, né? Mais comum. Por que a gente consideraria como New Country? Mais uma questão de eu acho que foi um renascimento do country, justamente depois do disco, né? Que estava bem... O country estava meio caído. E o Garth Brooks deu aquela... Era um cara que ele levou música country para quem não gostava de música country, né? Levou para um público, ele vendeu o primeiro disco dele, aquele Friends in Low Places, vendeu mais de 100 milhões de cópias, né? Então ele levou o country para quem nunca tinha ouvido country, né? Então foi um renascimento, eu acho que foi, da música country. Uma curiosidade aqui, como você tem a sua escala como a nossa, que a gente é da geração analógica e convivendo no mundo digital, você guarda muito disco? Não é achando a sua história, as duas coisas? Disco eu desisti, né, de vinil. Desistiu? Tem uns discos, eu estava na casa do amigo meu que tem o picape lá, vou lá ouvir de vez em quando. Mas hoje é tudo no pendrive, né? Não tem jeito, né? Perde a graça, né? Mas estou sempre escutando ali Spotify, né? Escutando as coisas antigas, né? Você ficou um tempo fora ou não? Foi mexer com aulas, com curso? Fora da questão da banda, depois com o contrabando, o que você fez? Eu comecei, já faz mais de 25 anos que a gente trabalha lecionando, né? Basicamente nas escolas particulares, monta os cursos extracurriculares de música. Montei a empresa chamada Prelude, né? A gente hoje trabalha, aqui em Bauru são 2 escolas, tem mais 3 em Marília, basicamente ensinando o violino. O violino em especial? O violino, na verdade, eu já trabalhei com quase tudo, né, na parte de ensino musical, violão, musicalização, flauta, mas o que dá mais resultado realmente é o violino. Entendi. É um instrumento ideal para criança pequena mesmo. Como é que você vê a questão motora do violino em relação à comparação com o violão, para as pessoas saberem a questão universal? Tem gente que acha que é muito difícil se acomodar com a... Eu acho o contrário, porque o violino é um instrumento melódico, né? Você vai tocar uma nota de cada vez. Ele é um instrumento leve, então não tem contraindicação para criança. Ele é feito em vários tamanhos, né? Você tem violininho para criança de 4 anos, você tem um violininho desse tamanho. E como eu forneço já os violinos, eu tenho um monte de violino, eu levo nas escolas, né? Então, para a criança, é um instrumento que... O violão é um instrumento harmônico, né? Então, a pessoa começar do nada e já cair no instrumento harmônico, eu acho que, principalmente criança, e é um instrumento que precisa de força, né? Então, difícil você conseguir fazer uma criança de 7, 8 anos tocar violão. Entendi. Muito difícil. Você sabe, provavelmente saiba, só por causa da curiosidade, como eu nasci em Itaberá, indo em Taquarituba, na beira da estrada tem uma fábrica a fábrica lá em Hudson, de violino ali. Não sei se tem 3 agora, as condições dela, mas é antiga pra caramba. É interessante ali. Ele é um instrumento que tem alguma peculiaridade por causa do formato dele, em relação à madeira, som? Sim, ele é um instrumento simples, na realidade, né? Se for ver, o violino é um instrumento até meio primitivo, né? Uma caixinha de madeira com 4 cordas, toca com uma haste com crina de cavalo. Quer dizer, isso aí não mudou em 1000 anos, né? Aqui tem gente que fala dos violinos que custam uma fortuna. O que aconteceu foi o seguinte, o violino, o grande salto do violino foi mais ou menos no 1600, fim do século XVII, né? Ali que começaram as escolas italianas de fabricação de violino, principalmente o Stradivari, o Amati e... lembrar outro. Não lembro daqui a pouco. Guarneri. Eram 3 famílias. E o mais famoso ficou o Stradivari, porque ele que fez aquele desenho que até hoje é copiado, né? Ele chegou num formato, uma forma que ninguém superou, né? E naquela época existia, em Cremona, né, no Piemonte, lá no norte da Itália, é uma região já de montanha, né? E eles deviam ter aquelas madeiras ainda, imagina, 1600, pinhos de 500 anos, né? Então eles tinham as madeiras que não existem mais, né? Só daqui a 500 anos, né? Então eles tinham aquilo lá e foram desenvolvendo e conseguiram. Hoje esses violinos têm um valor até histórico, né? Vale milhões de dólares, né, um violino Stradivarius. Né? Érico, para quem tem tanto tempo de estrada assim, na música, curiosidade também, várias curiosidades aqui. Se o repertório teu foi mudando, você foi agregando alguma coisa, tem, lógico, imagino que esse eu toco sempre porque, enfim, por prazer pessoal, mas... Eu mudei um pouco assim, em função do instrumento, né?
Lógico, no começo tem aquela... A gente montou um repertório que tem que agradar também, você fica caindo um pouco no gosto comercial, às vezes não pode tocar o que você gosta. Do que as pessoas querem ouvir. Então... Mas, assim, eu pessoalmente, eu gosto muito mesmo dessa linha old time, que é a raiz de tudo. Sair um pouco daquela... Lógico, assim, com a banda a gente toca guitarra, baixo, bateria, né, um country rock e tal. Mas que eu gosto mesmo, assim, para ouvir, tocar em casa, eu gosto do old time, né? Porque é uma música mais pura, né? Uma música matemática. É como na música clássica também. Eu prefiro muito mais a música barroca, né? Que é Bach, que é aquela música... Não tem o drama do romantismo, né? Aquela exagera, né? É uma música mais... Não é música pura, né? É uma pureza, né? Isso que eu acho interessante da música. O old time lembra muito a música barroca, né? Bom, tem influência, né? O dia que eu te encontrei para te convidar para vir aqui, você estava no estúdio de um amigo em comum, Josiel, no Criação, e... estava falando de um violão lá, que você conseguiu, americano, por exemplo. Eles produzem padrões de violões muito bons, considerando mesmo a questão do dólar, né? É assim, os violões, especificamente para tocar música country, você tem que ter um violão apropriado, né? Que tem aquele timbre, né? Isso é muito importante, né? É um tipo de música que requer um timbre... Corda de aço. Corda de aço, né? E eu tive a oportunidade, agora fui em maio para lá, falei, vou trazer mais uma aí. Minha mulher não gostou muito, não. Eu vendi 2 que eu tinha aqui. Então vai juntando muita coisa. Você guardou algum instrumento teu de relíquia lá de trás, do outro período? Eu tenho. Aliás, ontem mesmo eu mandei restaurar um violino meu, que é um violino de 1930. Putz. É um violino italiano e também estava lá judiado lá. Ontem eu mandei no luthier para dar uma restaurada nele. Como é que você considera hoje, está gravando aqui em 2019, com todos esses movimentos no tempo, você fala, passou aí 40, 50, 60, enfim, você gosta do old time, da música country, do que você acompanha? É natural que do ponto de vista da indústria fonográfica ou do que as pessoas tenham altos e baixos? Pensar também aqui em termos de Brasil, acho que ainda não existe um mercado para música country no Brasil. Existem os nichos, né? Como já sou bem conhecido, naturalmente, por ter 37 anos de carreira. A gente tem os contatos já nos eventos, toca mais em eventos, principalmente, como eu comentei antes, sobre o Quarto de Milha, né? Vamos fazer agora dia 20 no Campeonato Nacional, vai ser em Araçatuba agora. Tem sentido para as pessoas entenderem relação entre donos de cavalo, raças, frequentar os Estados Unidos, tem muitos que frequentam. O Quarto de Milha está muito ligado com música country. Né? Se for em qualquer evento do Quarto de Milha, está tocando música country direto. Então é um público que gosta, né? Que conhece. Né? Legal. Então a gente toca muito em evento, muito leilão. Sempre tenho feito os maiores leilões do Brasil, a gente está sempre tocando. Tem algum outro estilo ou gênero que você gosta também? Acho que não. Não, tudo certo. Não, eu gosto, lógico. A gente, não, é interessante, não, pensando aqui. Aqui tem uma variação. São variações também que influenciaram o country, o folk, né? Música folk, eu gosto muito, Bob Dylan, ouvi muito, né? James Taylor, Simon Garfunkel. Mas então um Sai Guarabira aqui entra também. Que é o folk brasileiro, né? Legal também. Eu gosto muito de moda de viola também, eu acho muito legal, né? Eu acho uma pena também que não tem espaço que merecia ter, né? Sim. Assim, principalmente essas novas gerações aí que falam, eu gosto de sertanejo, só que não sabe o que está falando, né? Não conhece Você consegue ouvir rádio comercial do ponto de vista musical, honestamente? Olha, eu não vejo nem televisão direito. Você não gosta? Eu não curto muito, não. Mas eu vou lá... Você tem uma turma hoje específica, o tempo vai mudando, outros eventuais companheiros vão fazendo outras trilhas na vida, é natural, e tendo ajustes. Eu consegui recuperar agora uns parceiros antigos, nós montamos uma banda, agora eu estou com um Dream Team, né? Uma banda excelente. Alguns que já tocaram comigo há mais de 20 anos, como o caso do Ralinho, o Tozinho de Duartina também, que está voltando. E o Marquinhos Parisi também, que era o guitarrista que estava parado há muitos anos, e eu consegui convencer ele a voltar nativo, né? Ele toca já muito bem, e ele é envolvido com fazenda, mora em fazenda lá e mexe com boi e tal. E ele estava só mexendo com isso aí. Eu falei, não, isso é uma judiação, você tem que
tem que voltar, né? Então, hoje, na verdade, a gente trabalha o que está, assim, qual que é o nosso objetivo principal? Curtir. Curtir. Né? Fazer o que gosta. Né? Se der para ganhar, vender um show ali, ganhar uma grana, se não der. Se precisar pagar para ir, eu pago. Hoje está meio assim. Tá difícil. Porque chega uma hora, não é difícil, é só se você dar uma prioridade, fazer o que você gosta, né? E não como comércio, porque senão também você tem que falar, não, vou fazer o que tá vendendo. Aí já não é né, sai não tem interesse de fazer isso, né, de mudar o que eu... Então, assim, bom que de vez em quando vende, não está fácil, né, porque não está fácil para ninguém, né? A pasteurização do sertanejo te incomoda ou não? Olha, não me incomoda, incomoda o mercado. Eu acho que, assim, é lamentável, né? Assim, culturalmente, e quando você acha que chegou no fundo do poço, vem uma coisa pior, né? Tá um nível muito ruim, né? Assim, você vê, não tem melodia, não tem dinâmica, aquela coisa gritada o tempo inteiro, irritante, eu não sei se eu sou chato, né? Mas assim, eu não vejo musicalidade naquilo, né? É uma coisa muito, como você diz, é pasteurizada, né? Uma coisa... Percorreu teu nome aqui, Breslau, do pai, seu pai é alemão, avô dinamarquês, tem uma série de misturas ligadas à questão da ferrovia. Nações Unidas. É interessante, né? Com a história assim, família, minha avó já era bauruense, né? Filha de imigrantes italianos que vieram para cá. Meu bisavô, né, veio para começo da Noroeste, né? Inclusive ele faleceu ele transportava material de construção, aqueles carroções de burro, né? E numa dessas o carroção capotou, ele morreu, se não me engano, voltando de Pederneiras, numa viagem dessa. Então já era uma família aqui que começou com Bauru, né? E nisso, aí meu avô veio trabalhar na Receita Federal na Noroeste, ele era dinamarquês. Conheceu minha avó aqui, aí a família foi toda para o Rio de novo, aí conheceu meu pai, aquele alemão lá, e no fim ele voltou para cá. Então ia para lá, para cá, acabamos voltando aqui para as origens, né? Você trouxe uma colinha aqui para te dedar no ar de boa? Se tem colinha, alguma questão que acho eu que eu já não te até falei de dos tudo, movimentos? Sobre uma ordem cronológica, né, do cinema, né? Falei sobre o honky tonk também, né? Que é aquele movimento aquelas músicas de barzinho, né? Que foi o Hank Williams também que começou a fazer aquelas músicas de honky tonk, né? Aquele pianinho, né? Tá. Então, é basicamente isso aí. Essa é uma ordem cronológica do que a gente chama de música country hoje, né? Tem outros estilos também que eu acabei não falando, que é o caso da influência espanhola na música country, influência mexicana, né? Principalmente na Califórnia. Tem um movimento lá chamado Buckaroo. Buckaroo é o cowboy da Califórnia. Buckaroo. Tá. Buckaroo é o cowboy da Califórnia, que é basicamente mexicano, né? Porque a Califórnia era mexicana. Então é uma música, um country mais espanholado ali. O pessoal não conhece muito aqui o estilo Buckaroo. Eu gravei uma música Buckaroo no meu CD, no último CD que eu fiz, gravei chama Cowboy, como é que era mesmo? Não estou lembrado exatamente o nome da música agora, deu um branco aqui. Sem problema. Mas é uma música Buckaroo bem legal também. Entendi. Você gravou coisas suas ou alguma outra? Você chegou a compor? Não é? Não gosta? Nesse CD tem um teminha meu, instrumental. Compor com letra não tenho nada, não. Os instrumentais mais bluegrass. Na verdade, esse CD foi uma parceria que eu fiz na época com a Phantom, né? Tá. Que era a fábrica de rações aqui, com a dona Nilda, né? Ela compôs uma música em português, que era um hino ao quarto de milha. Essa música, inclusive, está sendo muito tocada em leilões, quarto de milha, com a abertura de leilão. Tá. Chama Meu Quarto de Milha, a letra dela. Aí eu fiz a música e ela pediu para fazer a versão em inglês também. Então eu fiz uma versão em inglês e ela bancou o CD, eu falei, vou aproveitar, vou fazer. Lembrei o nome da música, The Vaquero Song. The Vaquero Song. Vaquero Song, né? Ela é até meio espanholada. É uma música bem espanholona, assim, bem legal. E eu montei esse CD com algumas coisas que eu já tinha gravado, outras eu gravei e tal. Mas são bem clássicos, assim. Então tem um pouquinho de Buckaroo, tem um pouquinho de Bluegrass, tem um pouquinho de Western Swing, tem um pouquinho...
um pouquinho de cada coisa, assim, do mundo country, né? Que, na verdade, é o que a gente faz no show nosso também. A gente não segue uma linha só, como um movimento desse aqui, não, fazer só country outlaw, vou fazer... A gente pega as músicas que eu gosto mais, assim, que eu acho mais emblemáticas, né? Vamos pegar uma música do Willie Nelson aqui, vamos pegar uma música aqui do Garth Brooks, dos anos 90, vamos pegar um bluegrass lá de 200 anos atrás e faz uma miscelânea disso aí tudo, né? Muito bom. Eric Breslau, muito obrigado por você ter vindo conversar com a gente aqui, fazer esse recorte. Eu que agradeço. Da experiência. Se eu não te deixei falar alguma coisa, fique à vontade. Não, é isso aí. É um prazer estar aqui, poder esclarecer um pouquinho sobre o country, né? Tirar um pouco daquele estereótipo, né? Que o country é aquela coisa de cinema, do cowboy de cinema lá, né? Tem muita coisa nenhuma. Tem muito mais coisa mais urbana e mais interessante para ouvir, né? É uma música muito rica, sem dúvida. Muito legal. Tá bom? Você pode assistir o Câmara Livre a hora que você quiser, também na página da TV Câmara no YouTube. É só clicar em vídeos lá, que tem um papo com o Eric, com os nossos outros convidados. Até o nosso próximo encontro.